Contratos da Transpetro na mira da Polícia Federal. Supostos pagamentos de propina levam 2 pessoas para a prisão em nova fase da Operação Lava Jato. LGBTS em risco. Brasil é o país com mais mortes de homossexuais, travestis e transexuais. A gente insere esses crimes no rol de crimes de ódio, em que se perpetua uma ação criminosa em razão de preconceito, discriminação. Vai viajar? Saiba dos cuidados na hora de fechar um pacote de turismo. Anúncio é que não falta para convencer o consumidor a fazer as malas e sair pelo mundo. Abertura do ano judiciário. Autoridades vão se reunir nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal para a sessão solene. E como a tecnologia trouxe avanços para o judiciário brasileiro. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal também lançou o Vitor, um sistema que utiliza a inteligência artificial para auxiliar os servidores no trabalho diário. Olá, boa tarde. 2 pessoas foram presas pela Polícia Federal nesta quinta-feira em mais uma fase da Operação Lava Jato. As investigações apontam pagamentos milionários de propina em contratos da Transpetro. A gente fala agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrey, que tem mais informações sobre essa operação. Oi, Gabriel, boa tarde para você. Quais os suspeitos que já foram presos, Gabriel? Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram presos o ex-presidente do Grupo Estre, Wilson Quintela Filho, e um ex-executivo, Mauro de Moraes. Esta é a 59ª fase da Operação Lava Jato. Nela, os policiais investigam supostas fraudes, pagamentos indevidos de empresas a executivos da Transpetro, com o objetivo de fechar contratos. São alvos dos policiais 36 contratos, que juntos somam 682 milhões de reais. As investigações apontam ainda que essa porcentagem dos valores podia chegar até 3%, essas propinas. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. Todos eles foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Os envolvidos vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além do crime de lavagem de dinheiro. Rafaela, é com você. Obrigada pelas informações, Gabriel. 2018 fez o Brasil se manter na primeira colocação em um ranking muito preocupante. O país é o que mais registra mortes violentas de homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. O levantamento é do Grupo Gay da Bahia. O Brasil é o país com o maior número de mortes de minorias sexuais em todo o mundo. De acordo com a pesquisa, 420 homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos no ano passado. Desse total, 320 foram assassinados e as outras 100 mortes foram suicídio. Em relação a 2017, houve queda de 6% no índice de mortes de LGBTs no país, mas o número ainda é considerado alto. Segundo organizações não governamentais de defesa de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, é preciso maior atuação do poder público no levantamento das informações e na prevenção de novos casos. É fundamental que o governo não seja uma madrasta em relação a 20 milhões de LGBTs existentes no Brasil, que quando menos inicie pelo levantamento de dados. Quantos somos vítimas de mortes violentas, 100 suicídios o ano passado de LGBT, sobretudo de jovens. A Ana conta que já foi agredida fisicamente por ser transexual. As agressões verbais também são constantes. Eu vejo nessas violências uma forma muito mais grosseira e muito mais objetiva no sentido de negar direitos, de praticar violência do que a violência verbal. E, claro, uma forma muito menos objetiva no sentido de se conseguir expor para a sociedade que a violência física e, enfim, que chega em muitos casos a ser letal, né? Somente com punição aos criminosos e aplicação das leis em vigor no país, aliadas a um trabalho educacional, é possível começar a diminuir essa estatística. É o que explica essa advogada. Aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação específica que puna especificamente os crimes cometidos contra a comunidade LGBT. A gente fala muito de homofobia, de transfobia, porém o nome fobia ele é tecnicamente errado.
para a legislação, né? A gente não está falando de medo, a gente insere esses crimes no rol de crimes de ódio, né? Em que se perpetua uma ação criminosa em razão de preconceito, discriminação, do ódio pelo simplesmente ser. Então, é preciso uma mudança legislativa, né? Uma lei específica, assim como a gente teve com a questão de gênero e vulnerabilidade da mulher, para que possa punir realmente, efetivamente, a situação específica de crime contra a comunidade LGBT. Que a justiça seja severa em punir os que praticam crimes, seja violência psicológica, verbal, seja, sobretudo, a violência letal, os assassinatos, homicídios contra a população LGBT. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu execuções trabalhistas contra a instituição educacional Galileu Educacional. Quem tem os detalhes é o repórter Jesus Mosquera. A decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspende as execuções trabalhistas em andamento em varas do trabalho do Rio de Janeiro. Para o ministro, a competência para bloqueio de bens da Galileu Educacional é da 7ª Vara Empresarial do Estado, que decretou a falência da empresa. João Otávio de Noronha entendeu que essa exclusividade deve ser resguardada até a decisão do mérito do conflito de competência suscitado pela associação que mantém a Galileu. Ele destacou que, tanto na antiga lei de falências quanto na atual, os atos de execução dos créditos individuais contra empresas falidas ou em recuperação que envolvam patrimônio devem ser realizados pelo juízo universal. E o juízo universal para o caso analisado é a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O mérito dos conflitos de competência será julgado pelos ministros da 2ª sessão, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, após parecer do Ministério Público Federal. Integrantes de uma das maiores facções criminosas do país foram condenados pela Justiça Paulista por diversos crimes. De acordo com o processo, os réus se associaram para a prática de tráfico de drogas, extorsões mediante sequestros, roubos, latrocínios e homicídios. Uma denúncia anônima levou a polícia até um sítio em Itapecerica da Serra, onde foram encontrados 450 quilos de cocaína e 8 quilos de maconha, além de revólveres e fuzis. As penas variam de 21 a 25 anos de prisão em regime fechado. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, negou em caráter liminar o pedido de uma viúva que pretendia se manter como tabeliã substituta do marido em cartório no interior do Mato Grosso do Sul. Zélia Oliveira Alves é oficiala no mesmo cartório do marido que faleceu em 2016. Desde então, ela assumiu a vaga por ser a mais antiga. Ela pretendia se manter no cargo como tabeliã responsável e, por isso, questionou no Supremo Tribunal Federal uma determinação do Conselho Nacional de Justiça de 2018 que proíbe a substituição do tabelião por cônjuge. Apesar da antiguidade, ela não poderia se manter no cargo por causa do parentesco. O ministro Luiz Fux entendeu que o CNJ tem competência para determinar regras de designação em responsável interino em cartórios. O ministro ainda explicou que o titular do cartório é um representante do poder público e, por isso, deve obedecer à Constituição Federal e os atos administrativos como a moralidade. E amanhã tem sessão solene no Supremo Tribunal Federal. É a abertura do ano judiciário. Os trabalhos já recomeçam com uma agenda intensa para o primeiro semestre. Carrega dali, limpa daqui, ajusta os detalhes. O dia começou com movimentação intensa no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos da Justiça vão recomeçar e o STF tem papel importante nisso. A segurança vai ser reforçada para o primeiro evento importante do ano. A sessão solene de abertura do ano judiciário vai ser nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. São esperadas autoridades do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e da Presidência da República. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, deve apresentar as expectativas da Corte para 2019. O ano promete ser de trabalho intenso. O Supremo Tribunal Federal tem 44 sessões plenárias agendadas para os próximos 6 meses. A primeira, no dia 5 de fevereiro. E a sessão solene de abertura do ano judiciário será transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. E no próximo bloco, os cuidados antes da compra de um pacote de viagem.
A facilidade de pagamento também ajuda a seduzir o consumidor, mas o cliente não pode se deixar convencer só por isso. É preciso observar outros detalhes. O Conselho Nacional de Justiça, Tribunais de Contas e órgãos do Poder Judiciário começaram a fazer um diagnóstico das obras públicas que estão paradas no país em função de decisões da Justiça ou suspensas pelos tribunais de contas. Será feito um levantamento dos motivos que levaram à interrupção. Entre os empreendimentos paralisados estão escolas e creches, hospitais e trechos de metrô. Após a identificação, a solução desses processos deve ser priorizada para que as obras sejam retomadas. E no Rio Grande do Sul, a Justiça Trabalhista entendeu que 1/3 de férias depositado fora do prazo gera multa e também valores em dobro a serem pagos pela empregadora. Wesley está em contagem regressiva para as férias. Eu tiro férias para poder sair um pouco da rotina da cidade de Brasília, que é uma cidade muito agitada, é uma cidade onde tem muitos engarrafamentos. Eu gosto de ir para o Nordeste, gosto de viajar, passar primeiro na Bahia, depois vou para o Piauí. Motorista há 11 anos, ele sempre programa a viagem alguns dias antes de sair de férias, já contando com o valor adicional que entra na conta. Realmente é uma garantia, porque geralmente eu já deixo tudo pago, eu sempre tenho uma reserva guardada justamente para isso, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Mas quando a empresa já deposita o dia das suas férias, eu já tenho as minhas contas tudo pago. Então eu fico só com aquele dinheiro mesmo justamente para poder viajar. O aviso de férias deve ser feito com antecedência de 30 dias. Já o pagamento dos direitos, 2 dias antes. A consolidação das leis do trabalho prevê ainda que se as férias não forem concedidas dentro do prazo, é devido o valor em dobro. Nesse caso, as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul determinam o pagamento dobrado se não for quitado dentro do prazo legal. E foi com base nessas súmulas que o TRT da 4ª Região condenou uma prefeitura ao pagamento das férias em dobro. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Prefeitura São Francisco de Paula a pagar em dobro as férias de uma funcionária. De acordo com o processo, a Prefeitura depositava o valor do terço das férias no dia do pagamento do salário e não 2 dias antes do trabalhador sair de férias, como determina a CLT. Não existe pagamento de direito pela metade. O direito tem que ser integralmente cumprido pelo empregador, seja público ou seja privado. No caso aí, não houve o cumprimento integral da lei. E aí a Prefeitura, como na condição de empregadora, foi condenada a pagar o restante em dobro. E falando em férias, viagens, viajar de férias é sempre bom, né? Mas quem opta por fechar um pacote de turismo deve ficar de olho nos detalhes do contrato. Caso contrário, os aborrecimentos podem começar antes mesmo do início do passeio. Anúncio é que não falta para convencer o consumidor a fazer as malas e sair pelo mundo. Elaine diz que nasceu para viajar. Adora quando chega o momento de escolher mais um destino para visitar. Se fosse para juntar roupa, sapato, eu nunca tive essa mania, não. Eu prefiro juntar, viver com menos e conhecer mais lugares. Mas não basta apenas escolher para onde ir. É preciso atenção para decidir onde comprar. Recentemente, um casal foi indenizado após comprar pela internet 2 pacotes com destino à Bahia e não ter a reserva efetivada. É grande a oferta de pacotes de turismo. A facilidade de pagamento também ajuda a seduzir o consumidor, mas o cliente não pode se deixar convencer só por isso. É preciso observar outros detalhes, até porque, se procurar uma agência física para fechar um pacote, pode ser difícil cancelar o contrato depois de algumas escolhas. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer contratação que não seja realizada no próprio estabelecimento, que seja fora dele, do estabelecimento, ele tem o direito de cancelar no prazo de 7 dias. Ele pode exercer esse direito de arrependimento. Se a compra for presencial? Se a compra for presencial na loja, ele não tem essa condição. Apesar dessa vantagem que a internet oferece, Elaine prefere a loja física. Mesmo pela agência, a gente compra praticamente de casa, porque você liga, pede o que você quer,
aí recebe por e-mail e vai fechando aqui e ali. Eu procuro a agência mesmo, justamente por essa segurança, né? Além da comodidade, da gente ganhar tempo, eu tenho a segurança com a agência que eu já escolhi para comprar. E quem fecha as viagens para a Elaine há 18 anos é Zenaide. A diretora de agência segue à risca o dever de informar o turista. A primeira coisa que eu acho que tem que ser informado é sobre o passaporte, a validade, quando precisa da vacina de febre amarela, chegar com antecedência de 3 horas antes no aeroporto, quando uma viagem é internacional, 2 horas com antecedência de viagem nacional. Os contatos podem facilitar a solução do problema, caso ocorra. Quando há um problema na execução dos serviços, respondem solidariamente, ou seja, juntas, tanto a empresa com a qual eu contratei diretamente, como aquele prestador de serviço para a empresa. Para comprovar o dano, é bom que o consumidor guarde o contrato. Será uma garantia a mais, já que, em casos assim, é possível contar com o que se chama inversão do ônus da prova. E para falar mais sobre a questão dos cuidados com os pacotes de viagem, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado Israel Mascarenhas. Muito obrigado pela participação. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem os cuidados que os consumidores devem ter, também no que se refere a compras virtuais, né? Presenciais e virtuais também. A internet ela é uma aliada, mas pode também oferecer aí armadilhas para o consumidor? Isso. A internet ela traz muitas informações comparativas de preços, de formas de pacote, mas o consumidor tem que ficar atento também para algumas possíveis páginas de captura equivocadas, né, fraudulentas. Então é interessante que o consumidor ele busque empresas de renome, faça uma pesquisa na internet que disponibiliza várias informações a respeito dessas empresas e guarde o maior número de documentos possíveis da negociação que é feita. Pacote de viagem eu compro para uma determinada data, fico doente, não posso ir por qualquer motivo. Como funciona? A empresa precisa devolver o dinheiro? O consumidor pode viajar em uma outra data? Existe uma política de devolução que geralmente ela é descrita no contrato. Então, a pessoa, se por algum motivo ela precisa ou remarcar ou cancelar, dependendo da data, a empresa ela pode reter um percentual a título de multa. O que o consumidor tem que ficar atento é no percentual se a empresa colocar acima de 20%. Já existem decisões, até do próprio Superior Tribunal de Justiça, que limitam, na maioria dos casos, de 20%, salvo se a empresa comprovar gastos realmente gastos diferenciados, digamos assim, né? Algumas coisas no exterior, etc., que não podem ser reembolsados facilmente. Agora, doutor Israel, o que regulamenta essa relação? É a lei de contrato, o Código de Defesa do Consumidor, os dois? O Código de Defesa do Consumidor é a lei principal nessas relações de viagem, pacote de viagem, seja ela aérea, terrestre ou algumas... Algum serviço extra? Algum serviço extra, isso. Falando em serviço extra, refeição, por exemplo, é uma coisa que dá problema, né? O advogado me explicava aqui um pouquinho antes da nossa entrada ao vivo, né, doutor Israel? Por quê que refeição tem que ter atenção em relação a esse tópico? Porque geralmente, quando a empresa disponibiliza algumas promoções, seja por hotéis ou pacotes de viagem, sempre tem, às vezes, uma confusão de café ou não incluso, pensão completa, e nem todos os consumidores estão familiarizados com as terminologias ou com os pacotes que são prestados. Por isso que é importantíssimo o contrato, a veiculação do pacote, né? E é interessante também ver a qualidade da comida. Não é porque está incluso que pode ser uma comida mal cuidada ou alguma questão, comida, digamos assim, estragada, né? Então, tem que ficar bem atento. Infelizmente acontece, é bom ficar de olho, né? Quais as principais ciladas que o consumidor, às vezes, embarca numa canoa furada ali, está percebendo que está esquisito, insiste? Promoção é perigoso, né? Promoção de sites ou empresas que não têm um certo renome. Então, é interessante. O renome seria, ela está devidamente registrada. Então, o consumidor ele pode ir atrás dessas informações, contatos com a empresa e é até recomendado que ela ligue para a empresa, né, para saber onde que peça informações, porque geralmente quando há algum tipo de esclarecimento por parte do consumidor e a empresa ela começa a não querer atender ou não querer resolver o problema, é um sinal que pode ser uma cilada, o consumidor tem que ficar atento e você tem vários órgãos, né, agências reguladoras que podem auxiliar nessa questão também.
Comprei o pacote com uma agência de viagem, não diretamente com uma companhia aérea, deu um problema qualquer, o consumidor pode acionar quem? A agência, a companhia aérea, o hotel? A responsabilidade é objetiva das duas, solidária? A responsabilidade ela é objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor e solidária quando você tem uma cadeia de prestação de serviços. Então, quando você vende um pacote de serviço, você tem a agência que ela tem parceria com várias empresas para prestações de serviços diversas, seja uma passagem aérea, um hotel, às vezes um aluguel de um carro. Então, se há algum tipo de problema, é necessário ver se há alguma previsão expressa no contrato como uma forma de facilitar reaver esse dinheiro, ou uma forma de compensação que é direito do consumidor. Agora, caso ela não consiga resolver esse problema com qualquer uma das empresas, ela pode acionar aquelas empresas que estão participando daquele pacote. Por isso a dica é leia o contrato e fique muito atenta na hora de fechar o negócio. E guarde o contrato também. Ótimo. Mais uma vez, obrigada pela participação, pelas informações. Eu agradeço. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. E você vai ver a seguir, na reportagem especial de hoje, a tecnologia a serviço do judiciário. A inteligência artificial pode, com a quantidade de informação que o judiciário detém, o Ministério Público, trazer muita eficiência, encurtar muito o período de vida de um processo. Um locatário em débito entrou na justiça para renovar o contrato de aluguel. O caso foi parar no STJ depois que ele pediu renúncia e extinção do processo. A corte acolheu o pedido, mas entendeu que isso não o isenta do pagamento dos aluguéis devidos. No caso analisado, uma empresa alugava um imóvel comercial desde a década de 80. Foram feitos vários aditivos e a empresa pediu na justiça a renovação do contrato por 5 anos. A primeira instância considerou a ação renovatória improcedente e determinou a expedição do mandado de despejo e o pagamento dos aluguéis devidos até a desocupação, além de impostos e taxas não quitados. A locatária pediu então renúncia e extinção do processo com resolução do mérito. O pedido de renúncia, ele funciona nas ações até o trânsito em julgado da ação, ele pode ser solicitado e é um direito que a pessoa tem de abdicar daquele pedido inicial, o pedido que foi feito na pretensão inicial. Então, direito de abdicar do direito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou o pedido da empresa, considerando que já havia passado o prazo final do objeto da demanda de renovação. O caso chegou ao STJ e o relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário deixar de acolher o pedido de renúncia do autor. Para o ministro, mesmo que tenha sido feito depois do prazo para renovação, o interesse da autora subsiste. O pedido de renúncia foi acolhido, mas os ministros da terceira turma consideraram que essa decisão não exclui a responsabilidade da locatária de cumprir a obrigação de deixar o imóvel e pagar os aluguéis devidos até a data da efetiva desocupação. A tecnologia transformou vários setores da sociedade. No Poder Judiciário não é diferente. Sistemas e ferramentas passaram a ser utilizados para tornar a prestação jurisdicional mais segura, rápida e eficaz. O Judiciário na Era Digital é o tema da reportagem especial de hoje sobre como funciona a Justiça. Que tem um cargo de técnico bancário novo, mas ocupa a função de gerente geral. Esta cena virou rotina na Vara do Trabalho do Gama, no Distrito Federal. Para agilizar as audiências, tudo que as testemunhas e partes falam é degravado por um aplicativo instalado no smartphone. Em tempo real, o conteúdo dos depoimentos é encaminhado para o computador e anexado ao processo. Hoje eu consigo ter uma produção de audiência bem maior do que antes. E as partes conseguem acompanhar tudo aquilo que está sendo digitado com o intermédio desse programa, com compartilhamento em tempo real desse arquivo. Quem conhece o sistema confirma a praticidade que ele traz para juízes, servidores e advogados. Isso facilita porque fica mais rápido, somente uma audiência de instrução, que você ouve muitas partes, às vezes 2 testemunhas de cada parte. Isso faz com que a audiência seja mais rápida. Esta não é a primeira vez que a tecnologia auxilia o trabalho da juíza. Recentemente, ela promoveu uma audiência de conciliação por meio de um aplicativo de troca de mensagens. Os envolvidos foram até a Vara do Trabalho apenas para assinar o documento que confirmava o acordo.
Ferramentas tecnológicas se multiplicam em várias instâncias do Poder Judiciário. Chegam também ao Conselho Nacional de Justiça. Uma das mais importantes é o processo judicial eletrônico. O principal benefício é a economia com papel, já que agora todos os processos passam a ser digitais. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal também lançou o Vitor, um sistema que utiliza a inteligência artificial para auxiliar os servidores no trabalho diário. A inteligência artificial pode, com a quantidade de informação que o Judiciário detém, o Ministério Público, trazer muita eficiência, encurtar muito o período de vida de um processo. Outra ferramenta é o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Lançado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele permite acompanhar a situação dos presos de todo o país em tempo real. Ainda no âmbito penal, também foi lançado um sistema eletrônico que permite a unificação das penas de um único condenado. Atualmente, quando nós declinamos a competência e o processo precisa ser remetido para outro estado, a chegada desse processo, essa tramitação de retirar o processo de um estado para outro, pode demorar de 1 semana a 10 dias, a depender do lugar. Existe um trâmite burocrático que, com o CEU, vai deixar de existir. Com apenas um clique, o magistrado pode remeter um processo de um estado para o outro em questão de segundos. Para o professor de Direito, a convergência e uniformidade trazidas pelos novos sistemas são alguns dos principais benefícios para o Poder Judiciário. Isso tem trazido muita eficiência para processos judiciais, isso colabora para a gestão do Poder Judiciário, para o acesso do cidadão ao seu processo, traz transparência e celeridade na atividade, na prestação jurisdicional. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mais notícias do Poder Judiciário você confere logo mais, às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã.